Olá pessoal, no vídeo de hoje no início dos anos 2000, duas produções americanas chamaram a atenção e movimentaram muito o cenário do cinema de horror. Acontece que essas não eram histórias originais dos Estados Unidos, mas sim refilmagens de filmes que estavam fazendo muito sucesso no Japão. Estou falando dos clássicos O Chamado e O Grito. Antes de falar desses filmes, vou fazer um collab com minha amiga aqui do Colmeia, Andressa, que é nossa especialista em cultura asiática. Valeu, El. Então, a obsessão dos japoneses pelo sobrenatural vem aí desde muito tempo. E começa pela forma com que o povo enxerga muito aí os fenômenos naturais e como eles reproduziam isso através de contos e lendas. E aí essas lendas foram sendo repassadas oralmente pelas gerações futuras, posteriores. E aí, com isso, a gente tem o nascimento do teatro kabuki ali no século XIV, onde a gente vê aquelas máscaras super famosas que representam demônios, fantasmas, que são conhecidos como yokais ou onis. O culto pelo sobrenatural acompanha os japoneses até os dias de hoje. Afinal de contas, o shintoísmo é a religião oficial do Japão. E muitas dessas lendas fazem parte das crenças e dos dogmas do próprio culto dessa fé, que foi sendo transmitida aí de geração em geração. Mas é isso. Valeu demais, Andressa. Em 1998, sai no Japão o filme Ringo, um vídeo com imagens apavorantes que leva a um telefonema prevendo a morte de quem o assiste em 7 dias. O filme foi um sucesso no Japão e 3 anos depois, um estúdio americano adquiriu por 1 milhão. Eles investiram relativamente pouco para a produção, algo em torno de 48 milhões, e o longa rendeu nada mais nada menos do que 250 milhões, se mostrando um absoluto sucesso. E esse sucesso não foi à toa, uma vez que estávamos diante de uma história original e muito poderosa. Era algo que mexia com a estrutura do até então convencional no cinema de horror, nos apresentando uma nova representação de fantasmas. O filme ainda possuía aquele ar de lenda urbana, uma vez que no filme mesmo, os personagens sabiam, dessa história de quem assistisse aquela fita 7 dias depois aparecia morto. Então eles tinham meio que uma curiosidade mórbida com relação a essa história. Na versão americana, esse espírito vingativo que assombra as pessoas que assistem essa fita ficou conhecido como Samara. Ela que entrou de vez no panteão dos grandes monstros do horror e assustou e até hoje assusta muitas pessoas. Na versão japonesa, seu nome é Sadako. E ela é inspirada na figura mitológica de um espírito japonês que se manifesta após morrer de um acesso de raiva ou de forma violenta. A pessoa acaba retornando como fantasma de uma forma muito pálida e buscando por vingança. Eu acho que esse espírito com a pele muito pálida, o cabelo no rosto, tudo isso foi criando uma ideia de fantasma que foi muito inovadora para a época. No original japonês, eu acho que ele tem um aspecto meio cru e a forma como é contada a história é um pouco mais lenta comparada com a americana. Outra diferença que também eu acho que é fundamental entre as duas é que a versão americana ela é muito caracterizada pelos sustos. Aquelas cenas que o som tá baixo, de repente, sobe do nada. Já na versão japonesa, eles não têm muitos sustos, porém eles trabalham muito bem com cenas perturbadoras, uma vez que vai dando agonia conforme a gente vai vendo aquele fantasma se mover daquela forma, ou mesmo situações ali que vemos os personagens não terem para onde fugir. Eu particularmente gosto mais da versão japonesa por conta da forma como essa história é contada, e eu acho que a construção das cenas ela tem um impacto muito forte. Eu entendo as pessoas que gostam de ir pro cinema para tomar susto, e O Chamado é um filme que tem muitos sustos. O Grito também tem essa característica. E como eu falei no início, a história é muito boa. A história é muito poderosa ali, o mito. E o Chamado acaba, a versão americana, no caso, acaba se tornando não só um filme de susto, uma vez tem uma história sólida para sustentar ali os sustos. Com o sucesso de Ringo e o cinema de horror em alta lá no Japão, não era de esperar que outras produções também ganhassem espaço. E foi o que aconteceu. Em 2002, saiu Ju-On, ou como ficou conhecido na versão americana, O Grito. No Japão,
2 fantasmas vingativos atormentam e matam qualquer um que entre na casa onde eles morreram. Aqui vemos uma outra história de um espírito vingativo. Ju-on, em tradução livre, significa maldição de ódio. E essa lenda, que tanto o chamado quanto o grito foram baseadas, se chama Onryo, que são esses espíritos, com mortes violentas que buscam vingança. Os fantasmas de o grito são Sayako e Toshio. Eles também possuem, a pele muito branca ali, pálida. A relação do cabelo também a gente vê, que é bem característico desses espíritos. E acredito que o que mais marca é o som. Uma vez tem tipo... Ficou boa a minha imitação, né? Eu sei que foi boa. E o garoto tem um som meio de gato, uma vez que o marido que matou a esposa e o filho também matou o gato da família, então o espírito da criança com o gato se fundiram, por isso que ele emite alguns sons de gato. O grito também passou, por esse processo de ficar americanizado, e mudar o ritmo do filme, adaptar algumas coisas. Porém, diferente de O Chamado, ele tem uma característica muito única, uma vez que o diretor é o mesmo. Isso mesmo, Takashi Shimizu dirige tanto a versão japonesa quanto a versão americana de O Grito. E acho que isso é um trunfo, porque vemos ele contar a história de formas diferentes ali. Ele se mantém fiel à história, porém, como eu falei aqui, ele tende a mudar um pouco o ritmo, e adaptar algumas coisas para ficar mais fácil, para o entendimento americano. Novamente, eu acho que a versão japonesa é superior, por trabalhar cenas mais perturbadoras, tem um ritmo mais lento, então isso te joga mais a narrativa. Porém, se você é fã de sustos e gosta de pulos, acredito que você vai preferir a versão americana. Pessoalmente, eu entendo a importância das versões americanas, dessas histórias japonesas, porque dá luz a outras praças de cinema, e isso ajuda com que o público e grande massa, que acaba não indo atrás de filmes específicos de outros países, tenha acesso a essas histórias. Hoje em dia, acredito que o cinema está mais aberto a isso, Um exemplo é o Fale Comigo, que é uma produção australiana que ganhou grandes salas de cinema de shopping. E acho que essa experiência de a gente lidar com o horror de outras culturas, conhecer novas mitologias, agrega demais ali na experiência do medo, na imersão, e ajuda a dar fôlego a esse gênero tão rico em histórias. É isso, pessoal. Obrigado por assistir mais um vídeo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Se curtiu o conteúdo, contribuir com valeu demais, e até uma próxima.